Vamos lá então, pegar o Livro dos Espíritos, lá na questão 193, nós paramos na live passada na 192, né? Hoje nós vamos finalizar aí o subitem Transmigração Progressiva. E aí hoje nós vamos estudar até a questão 196, então tem um pouquinho aí de texto e de muitos esclarecimentos interessantes para a gente conversar na live de hoje. Vamos lá então? Questão 193. Kardec pergunta aos espíritos: o homem, em suas novas existências, pode descer mais baixo do ponto em que estava? Então quer dizer, pessoal, o homem, quando nós vamos reencarnar, nós vamos descer mais abaixo do ponto que nós estávamos na encarnação anterior? E a resposta diz o seguinte: em termos de posição social, sim. Como espírito, não. Então quer dizer, em termos de posição social, a gente alterna. Em várias vidas, em vários momentos, a gente passa por várias etapas, por várias situações, por vários contextos sociais, porque nós precisamos, naquele momento, estagiar naquele contexto social. É isso que nós vamos entender um pouquinho hoje. Então, em termos de posição social, a gente alterna. Uma hora a gente está na abastança, outra hora a gente está naquela encarnação um pouco mais difícil, mais restritiva materialmente falando, né? Agora, como espírito, não. E é esse como espírito que nós vamos entender aqui quando a gente for entrar no comentário que Miramês faz sobre essa questão. Como espírito, não. Então a gente não regride. A gente não... Na nossa próxima encarnação, a gente não vai vir em uma condição inferior, espiritualmente falando, do que nós já estamos hoje. Nós vamos entender um pouquinho isso. Quem tiver com Filosofia Espírita aí, lá no capítulo 40, volume 4, né? Para quem estiver acompanhando aí com o livro. E também quem estiver acompanhando pelo site, o livro dos Espíritos comentado.com, pode acessar a questão 193 lá. Miramês vai chamar de subir e crescer. Olha só o que ele vai dizer para nós aqui. As leis criadas por Deus não permitem que o homem, em uma encarnação, desça espiritualmente mais abaixo do que na reencarnação anterior. Então olha só, ele começa citando as leis, né? As leis criadas por Deus não permitem esse regresso, esse retrocesso. Isso seria dizer, né, se caso fosse verdade, e mesmo acreditar que acontece a regressão. É o que ele vai explicar aqui durante o texto, que não existe essa regressão espiritualmente. Quando a gente alcança um certo nível, a gente vai avançando, a gente vai pouco a pouco aí galgando a nossa evolução, e nós não regredimos espiritualmente. Nós mudamos de contexto. É isso que ele vai exemplificar para nós aqui. E aí ele segue. O espírito não regride, ele sempre avança para frente e para o alto. O que pode acontecer é a alma descer socialmente. Regressão material é escola para o espírito. No entanto, o que aprendemos nunca mais esquecemos, pois significa despertamento. Então, até aqui o que a gente já conquistou, o que a gente já aprendeu, pessoal, já faz parte do nosso patrimônio espiritual, né, da nossa bagagem espiritual. Os valores espirituais que ele está dizendo aqui, adquiridos, irradiam sempre em todas as encarnações. Então, nas nossas próximas reencarnações, os valores que nós já aprendemos vão nos acompanhar. E nós vamos desempenhar esses valores de forma natural, porque nós já adquirimos eles, já fazem parte do nosso patrimônio espiritual. E aí ele segue aqui na reflexão. O que por vezes acontece é que o espírito, em boas condições intelectuais, pode voltar à Terra em outra vida física sem condições de se expressar, o que, contudo, não significa regressão. O que ele sabe está registrado para a eternidade. Ser-nos-á de grande valor conhecermos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e, mediante o conhecimento, esforçamo-nos para praticá-lo, mesmo que seja na gradação que a vida nos apresenta.
Então olha só a necessidade do esforço, né, de praticar os valores do Evangelho que ele está dizendo aqui. Porque nesse esforço constante nascerá em nós uma luz que nunca se apagará, capaz de nos trazer para o coração momentos de paz e de alegria, a nos dizer que existe a felicidade, que existe, né, pessoal, aquele objetivo maior nosso, que é realmente alcançar um nível acima, a evolução, o progresso de nós mesmos, né? E aí ele segue na reflexão. A lei soberana é saber espiritualmente, descer somente para as formas que são transitórias e educativas. Recebemos condições de estudo pelas nossas necessidades. Então, olha só que interessante também a gente pensar sobre isso. Recebemos condições de estudos pelas nossas necessidades. Então, as nossas necessidades vão nos acompanhando aí ao longo das encarnações. O que é mais urgente? O que nós precisamos mais? Com maior rapidez, que seja resolvido, que seja tratado, que seja resgatado. Então, nós recebemos condições de estudos, né, de experiências, de estágios pelas nossas necessidades. E aí cada um, né, isso é individual, de uma certa forma. E aí ele segue. Temos valores enormes que desconhecemos dentro da consciência. E eles são nossa segurança nos caminhos da eternidade. Compete a nós outros buscá-los e absorvê-los. Essa é a nossa parte. A parte do filho cujo pai se empenha para que ele o conheça. Então, olha a importância de nós também reconhecermos a nossa parte. Qual é a nossa parte, então? Buscar esses valores que nós já trazemos, que nós já temos em estado latente em nós, né? Compete a nós outros buscá-los e absorvê-los, despertá-los, né? Essa é a nossa parte. E é aquela parte do filho, né, que se empenha, aliás, do filho, como ele diz aqui, cujo pai se empenha para que ele o conheça. Então Deus nos propicia essa oportunidade da evolução e do crescimento, do despertamento, da evolução. E, consequentemente, nós vamos conhecendo-o a cada vez mais, a cada experiência mais, a cada passo dessa caminhada, nós vamos nos aproximando desse Pai que é todo misericórdia. E aí ele vai seguindo aqui também, olha quanto é interessante. Ele vai voltar então na resposta que Kardec recebe dos espíritos com relação à posição social. O homem pode descer na posição social até o zero, se essa for a vontade do Pai, se essa descida servir de educação para o aprimoramento. É por esse motivo que a alma passa de país para país, de família para família, sempre trocando de posições sociais. É, pois, um movimento constante, e esse exercício lhe faculta as reencarnações para o espírito imortal conhecer a verdade. Então, ele vai reforçar a resposta que ele recebe dos espíritos. Então, com relação à posição social, a gente pode descer até lá no zero, até na mais dita baixa, né? Ou como a gente considera. Se essa for a vontade de Deus e se isso servir para a gente como educação para o nosso próprio aprimoramento. Então, a gente alterna aí. E essa alternância ela vai levar em consideração o lugar, as pessoas que estão com a gente na encarnação, a família, a posição social que a gente ocupa. Então, às vezes, a gente pode cair no erro, às vezes, de achar que aquela pessoa que passa pela experiência da miséria, da pobreza, ela está resgatando alguma coisa. Ela está resgatando, mas quem vive na abastança também está passando por grandes provas. E às vezes a gente não pensa muito sobre isso. Nós queremos, né, ter opulência material, a gente gosta de viajar, de se vestir, enfim, a gente tem isso ainda. E a gente se esquece que isso também faz parte de uma aprovação para o espírito. Como que é aquele espírito que vive na abastança? O que ele faz com esses recursos que ele tem? É isso que vai fazer a diferença, tanto na riqueza quanto ao contrário. Então, por isso que é muito importante e necessário que a gente alterne. Então, com certeza, nós, em outras encarnações,
nós vivemos na opulência e nós erramos muito. E aí a gente vem, a gente retorna em outras encarnações, em outros países, em outros momentos, às vezes com outros espíritos que são desconhecidos de nós, muitas vezes, para que a gente possa então nos aprimorar, para que a gente possa despertar aquilo que ainda está faltando, né? Aquele valor, aquela situação que a gente não soube lidar da melhor maneira. E aí ele fala aqui, é um movimento constante, e esse exercício lhe faculta as reencarnações para o espírito conhecer a verdade, né? Então, isso é necessário ainda para nós, no estágio onde nós estamos, essa alternância, essa mudança. Em cada estágio, em cada local, em cada situação social, nós estamos aprendendo. Nós vamos tirar lições, nós vamos resgatar situações lá de trás, que às vezes nós não conseguimos lidar muito bem. Então essa questão material, ela também está interligada com as nossas provas, com os nossos resgates. Então não vamos ter aquele pensamento raso de achar que a opulência material, quem vive a opulência material, quem vive os excessos materiais, não tem provas e expiações a passar. Todos nós temos, independentemente da posição social onde nós estejamos. Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha, a gente tem aquela imagem, né, de que quem tem muita riqueza material, necessariamente são pessoas felizes, são pessoas realizadas, e muitas vezes não é. Então, é conforme cada espírito lida com essa posição social que ele está estagiando, né? E aí ele segue aqui. Quando encontramos homens que nascem mutilados nos seus sentidos, não quer dizer que esses homens regrediram espiritualmente. A regressão é aparente, pois a alma conserva no seu reservatório de vida as lições assimiladas na grande escola de Deus, a vida, a natureza. Subir é uma realidade, descer uma ilusão, né? Então, às vezes a gente ainda tem essa imagem da descida, né? Da regressão, de que nós perdemos. Nós podemos sim estacionar. E aí a espiritualidade já nos alertou muitas vezes sobre isso, o perigo de nós estacionarmos. Porque se a gente estacionar, o que acontece? Nós vamos perder todos os recursos, nós não vamos aproveitar da melhor maneira os recursos que estão à nossa disposição. Independente da situação, da posição social onde a gente esteja na encarnação, nós temos ferramentas, nós temos situações que nós podemos lidar e transformá-las em aprendizado, tanto na riqueza quanto na necessidade material. Então, cada estágio tem algo para que o espírito aprenda, para que o espírito desperte, para que o espírito movimente, para que o espírito faça essa superação, né? Essa ação de se superar. Às vezes a gente pensa que quem está na riqueza não passa por isso, passa sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não julgar aquela posição social, que talvez nem seja a nossa, e achar que a gente sabe. A gente não sabe, né? A gente não tem esse conhecimento amplo. Nós não sabemos nem de nós, quiçá dos outros, né? Então, vamos ter esse cuidado para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente não estacionar. Estacionar é muito perigoso. Por quê, pessoal? Estacionar é um desperdício de recursos. Se a gente parar para pensar, quanto recurso se movimentou na espiritualidade, se movimenta agora para que nós estejamos aqui reencarnados nesse momento. Vocês já pararam para pensar? Quanto recurso se despendeu? Quantos esforços foram empregados por nossos familiares, pelos espíritos amigos que nos acompanharam durante a preparação da reencarnação, o projeto, né, o planejamento, todas as fases. Então, quanto recurso, quanto esforço foi empregado? E aí, se a gente estaciona, se a gente se recusa a melhorar, se a gente se recusa a estudar, se a gente se recusa, né, a fazer o bem, a gente se recusa a melhorar, a aprender com as coisas que nós passamos, com as experiências que nós passamos, o que acontece? Nós estacionamos. E aí nós damos lugar para a revolta, para a tristeza, para o egoísmo, para a maledicência, para tantas coisas aí que
vão realmente estacionar o nosso processo evolutivo. Então vamos pensar um pouco sobre isso, né? Subir é uma realidade, descer uma ilusão. E muito cuidado com estacionar, né? Estacionar a nossa alma, o nosso espírito. Nós não estamos aqui para estacionar. A doutrina nos ensina isso a todo momento. Nós não estamos aqui para achar que a gente está em um parque de diversões, né? A gente não está. A gente está aqui para realmente fazer um trabalho importante para a nossa evolução. E aí, para concluir o capítulo, Miramês vai dizer o seguinte: apeguemo-nos ao Evangelho de nosso Senhor, da forma que ele revive no Espiritismo. Que as lições de reformas, de entendimentos e de amor clareiam os pensamentos e dão forças para a vida que devemos levar em busca da libertação. Olha só, lições de reforma. O que nós vamos encontrar no Evangelho, pessoal? O Evangelho que o Espiritismo nos mostra, nos traz reflexões, lições de reforma, de entendimento e de amor que vão clarear os nossos pensamentos e vão nos dar forças para a gente seguir adiante. E esse seguir adiante é buscar a nossa libertação, né? Buscar a nossa evolução, o nosso progresso enquanto espírito imortal. Isso precisa constantemente fazer parte das nossas reflexões, porque senão a gente não vai encontrar sentido. Nós não vamos nos entregar à revolta, a tantas coisas aí que a gente vê acontecendo, nós vamos nos entregar a essas forças negativas. Então, se a gente se lembrar do Evangelho, dessas lições que ali estão, reforma, entendimento, lições de amor que o Cristo veio nos ensinar e deixar bem sacramentado para todos nós. Então vamos nos lembrar para que a gente não se entregue aí a essa revolta, a essa baixa vibração, essa energia tão pesada que ainda faz parte aí da nossa psicosfera. Nós vamos transformar essa psicosfera, nós precisamos realmente modificar dentro de nós para que isso se expanda. Então esse é o convite. O Evangelho nos faz esse convite constantemente. Lições de reformas, de entendimentos e de amor. Porque isso vai realmente refletir nas nossas vidas e vai nos fazer buscar, lutar, trabalhar pela nossa libertação, pelo nosso progresso. Ele usa a palavra libertação aqui. Eu usaria a palavra progresso, né? Eu vejo nesse mesmo sentido, aliás, progresso de evolução. É o que vai realmente nos fazer lutar, nos movimentar para isso. A Ivanete colocou para nós aqui no capítulo 12 do Missionários da Luz, nos mostra muito sobre esse processo de preparação para a reencarnação. Esse capítulo relata a reencarnação de Segismundo, isso mesmo, né? Então olha só o esforço, né? O exemplo que eu citei aqui e que a Ivanete complementou aqui pra gente com um exemplo prático, né? O esforço que a espiritualidade, que Deus, que Jesus nos emprega para que nós estejamos aqui vivendo mais uma experiência material. Mais uma experiência que vai contar para o nosso processo evolutivo. O que nós estamos fazendo com esse? Nós vamos estacionar? Ou nós vamos realmente dar um passo? Ou nós vamos trabalhar, nós vamos servir, nós vamos nos modificar para que a gente dê esse passo de verdade. Então, cabe a cada um de nós fazer as nossas escolhas, né? Nós temos aí o nosso livre-arbítrio para nos dar o mérito, né? Caso a gente consiga, então, a conquista desses valores espirituais. Pessoal, então, alguma pergunta, algum comentário sobre a questão 193? Fiquem à vontade, senão a gente já avança para 194. Podemos avançar então? Qualquer coisa a gente retorna lá depois então, tá bom? Vamos lá. Questão 194. Kardec pergunta aos espíritos: a alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um criminoso? Olha que pergunta interessante, né? Deixa eu ler aqui o comentário da nossa amiga Micheline, que está aí com a gente, antes da gente entrar na 194. O termo progresso atualmente é muito confundido com apenas ganhos materiais. Infelizmente, isso é verdade, né? O ser humano ainda olha
para esse progresso, para esse crescimento de forma material. E aí, quando a gente foca somente nisso, nós esquecemos do espiritual. E o que nós estamos fazendo aqui, pessoal? A gente está aqui para a gente focar inteiramente no material e deixar o espiritual para lá? E aí? Então não vamos confundir, né? É uma observação muito pertinente essa que a Michelin fez para nós aqui. Porque, infelizmente, nós às vezes tomamos decisões, pensamos dessa forma. Então o que é o mais importante? O que vai ficar para o nosso espírito de verdade? Os valores espirituais? Ou esse progresso, esse termo, né? Esse progresso material exacerbado que a gente vê por aí? Então é pra gente pensar. O que a gente quer? O que o nosso espírito quer? É pra gente negar a parte material? Não. É pra gente dar equilíbrio, né? Pra gente realmente não esquecer do que é eterno, que é o nosso espírito. Então vamos lá. 194. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um criminoso? E a resposta é clara: não. Pois ela não pode degenerar. Essa que é a resposta que os espíritos deram a Kardec. Então, pois ela não pode degenerar. O que é o termo degenerar, né? Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso no texto de Miramês aqui. Capítulo 41 do volume 4. O nome do capítulo: Nunca Degenerar. O que é degenerar, pessoal? O que é degenerar? Algo que está se degenerando. Uma enfermidade degenerativa que a gente escuta muito aí, né? Degenerar é mudar para um estado inferior. Então, um estado que está ali dado, e aí acontece uma mudança para pior, para algo inferior, né? Isso perde o valor. É um declínio, algo que se estraga, declínio, degenerar. Então vamos observar essa palavra nesse contexto, né? De mudar para um estado inferior ao que já se encontrava. Que é essa regressão que a gente está falando aqui. Regressão, ou então perda, né? De valores que tem a chance de acontecer. Essa perda a gente já sabe que não acontece. Essa degeneração. Agora, com relação à resposta que Kardec recebe aqui, né? Não, pois ela não pode degenerar-se. Quer dizer, não pode, então, ir para um estado inferior ao que ela já se encontra. É sempre avançando, avante, né? Sempre em crescimento. Olha só o que Miramês vai ajudar a gente a pensar sobre essa resposta dos espíritos. Olha só. Ele começa dizendo o seguinte: o espírito de um homem de bem jamais volta à terra animando o corpo de um celerado, né? Quer dizer, de um criminoso, como foi feita a pergunta. Não há condições de um espírito retroceder em seus sentimentos. Ele sempre avança. Esta é a lei do progresso, que é força de Deus. No entanto, a alma de um celerado, de um criminoso, em uma reencarnação, pode, em outra, voltar animando o corpo de um homem regenerado. Basta arrepender-se e continuar se esforçando para não cair em faltas novamente. Então, olha só, pessoal, como a gente pode utilizar um exemplo para a gente raciocinar aqui, né? Imagine vocês um espírito que já está em um nível evolutivo avançado. Eu não digo nem talvez lá um espírito puro ainda, mas ele está bastante avançado. Teria condições dele reencarnar e viver uma vida, né? Ou então passar por essa experiência de crimes, quer dizer, seria negar o que ele já conquistou, o que ele já aprendeu. A alma dele, enquanto espírito imortal, já superou, já passou, já entendeu essa parte. Então seria possível ele retornar para uma experiência reencarnatória e animar o corpo de um criminoso? Aí a gente está vendo que não, né? A resposta é não, e Miramês ajuda a gente a entender essa resposta. E aí, com relação ao contrário, um espírito que vem passa por uma existência onde ele comete vários crimes, né? Comete vários débitos com a lei.
não só com a lei dos homens, mas também com a lei divina, né? A gente pode pensar das duas formas. E aí, pessoal, ele desencarna, tem esses débitos lá para serem resolvidos, para serem quitados, essas dívidas. E aí ele pode animar um corpo, né? É o que ele fala aqui, né? No entanto, a alma de um criminoso em uma encarnação pode em outra voltar animando o corpo de um homem regenerado. Porque ele passa por todo um processo, né? De encontro com a sua própria consciência, que eu já falei aqui algumas vezes. Quando a gente desencarnar, pessoal, nós vamos nos encontrar com a nossa consciência, despidos da matéria. Então nós vamos conseguir, de acordo, claro, também com o nosso nível de conhecimento, de possibilidades que nós temos individualmente, nós vamos entrar em contato com a nossa consciência. E aí nós vamos examinar o que nós realizamos até aquele momento. Não só na última vida, né? Na última vida que acabou de se encerrar, mas todas as outras. Nós vamos olhar para nós mesmos e a nossa consciência vai ditar o que nós precisamos resolver. E aí esse espírito, né, dando esse exemplo, ele vai olhar para aquilo que ele precisa resolver e que ele falhou, né? Esses crimes que ele falhou, que ele cometeu. E aí ele se arrepende, ele se compadece, né? Ele presta atenção melhor, ele entende, às vezes passa por um tempo de estudo no mundo espiritual, passa por etapas antes de viver uma nova encarnação. E aí ele entende que aquilo é errado, que aquilo não está em acordo com as leis de Deus. E aí ele reencarna novamente. E ele reencarna como um homem bom, um homem que não vai mais praticar esses crimes. Mas essa encarnação para ele, ela vai servir para ele se esforçar, né? Para ele realmente se esforçar, para ele não cair em novas faltas novamente. Então, olha só que interessante. É para a gente pensar também, para a gente poder analisar as possibilidades aí que podem acontecer. O Livro dos Espíritos nos ajuda nisso, esses textos complementares também nos ajudam a gente trazer esses elementos aí para a gente poder refletir em quantas e quantas possibilidades acontecem, né? Podem acontecer. E aí, dando sequência aqui, olha só o que Miramês vai dizer lá no terceiro parágrafo. A marcha da evolução da própria civilização nos mostra o progresso em tudo e em todos os lugares, nos homens e mesmo na natureza. Analisando as religiões, notaremos o quanto elas progrediram desde seus nascimentos. Isso nos prova que tudo melhora, a fim de alcançar novos dias de glória. A imortalidade é sempre a esperança de todas as criaturas. Então, independentemente, né, da religião, do estágio evolutivo, a imortalidade ela é algo que está lá no fundo, está lá dentro da gente. E é sempre uma esperança que nós temos de dias melhores, né, de novas transformações, de novas mudanças para o bem, mesmo que a gente ainda não esteja totalmente desperto. E aí ele segue aqui. A doutrina dos espíritos tem a missão de colocar o homem mais perto com o mundo espiritual, treinando-o para uma constante comunicação, de sorte a trocar experiência e abrir campo de trabalho em favor do bem-estar da sociedade. Para isso, usa a mediunidade como porta aberta para o diálogo entre vivos e mortos. E acima de todas as coisas, vem trazer novas notícias da grandeza e do valor de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, como sendo Ele um sol que aquece as nossas almas em todas as jornadas empreendidas. Olha só, né? Cristo como esse sol que aquece as nossas almas em todas as jornadas empreendidas. Ele faz-nos crer no valor da prece e do trabalho honrado, na sublimidade da caridade e no respeito às leis naturais da vida. Então Jesus nos faz crer no valor da prece, do trabalho honrado, na sublimidade da caridade, né, como um ensinamento maior, e no respeito às leis naturais da vida. Então esse trecho aqui, ele é muito bonito, ele é muito interessante, porque ele vai falar especificamente sobre a doutrina espírita, né? Então, ele coloca aqui que o Espiritismo tem a missão de colocar o homem, né, mais perto do mundo espiritual, para que ele possa então conhecer
e que ele possa treinar essa comunicação, essa troca de experiências. Ele vai falar também sobre a mediunidade aqui, que é um ponto importante, diálogo, uma porta aberta para o diálogo entre o mundo físico e o mundo espiritual. Olha, pessoal, a importância da gente entender a mediunidade, estudar a mediunidade de forma mais séria possível, né, como algo realmente muito importante que vai nos ajudar a caminhar e a evoluir, a crescer aqui na Terra, nesse estágio atual que nós estamos. Vocês já pararam para pensar nisso? O quanto é importante a gente lidar de forma séria, de forma correta, disciplinada com a mediunidade? Mesmo quem não seja médium, que exerça uma atividade na casa espírita, mas todos nós, né, em alguma medida, somos médiums. Então, vocês já pararam para pensar o quanto é importante essa ferramenta que Deus disponibiliza para nós? Para que a gente possa se comunicar, para que a gente possa aprender cada dia mais? E a mediunidade também, ele cita aqui, ela nos ajuda, né? Acima de todas as coisas, vem trazer novas notícias da grandeza e do valor de Jesus sobre as nossas vidas. Então os espíritos reforçam, né, nas mensagens, nas orientações, esse Cristo que é um sol nas nossas vidas, como ele bem coloca aqui, aquece as nossas almas, para que a gente possa empreender sempre novas experiências para a nossa própria evolução, né, para o nosso próprio crescimento. Então olha que bonito a gente olhar a mediunidade sobre esse ponto, né? Esse ponto de reforçar a presença e a importância de Jesus na nossa caminhada evolutiva. Com relação à questão 194, pessoal, ela tem uma letra A, que eu até fiquei de ler aqui, olha só. A letra A diz o seguinte: a alma de um homem perverso pode transformar-se de um homem de bem, é o que nós já falamos aqui no texto de Miramês. Mas só para a gente poder ler aqui, a nota que Kardec fala sobre essa resposta. Então, a resposta dos espíritos é sim, caso ele tenha arrependido, então é uma recompensa. É o que nós já falamos aqui. Eu queria ler a nota que Kardec coloca logo abaixo. Ele diz o seguinte: a marcha dos espíritos é progressiva e nunca retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem do posto que alcançaram. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso na terra pode mais tarde animar o mais humilde artesão, e vice-versa. Pois, entre os homens, as classes muitas vezes estão numa ordem inversa. A da elevação dos sentimentos morais. Muitas vezes está inverso mesmo, né? Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Então, olha, às vezes está invertido aí. A nossa lógica, às vezes, a lógica do senso comum, às vezes a gente inverte de forma muito errada. Então ele faz esse alerta aqui. Entre os homens, as classes muitas vezes estão numa ordem inversa à da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus era carpinteiro. Então olha a inversão aí, né? Então é isso, pessoal. Com relação a 194, é isso que Miramês traz para nós. Quem quiser ler o texto na sua integridade, pessoal, acesse lá o site, ou então o livro, né? Filosofia Espírita, volume 3 e 4. Nós estamos no volume 4, já quase acabando o volume 4, falta poucas páginas. Eu acredito que já no mês que vem nós já vamos entrar no volume 5 já da coleção. Alguma pergunta, algum comentário sobre a questão 194, desculpe, fique à vontade. Senão a gente avança para 195. Vamos lá?
E aí, vamos avançar, pessoal? O que vocês acham? Podemos, né? Bom dia, meu amigo Adriano tá aí com a gente, seja bem-vindo. Olha só, vamos lá então, qualquer coisa a gente retorna para 194, mas eu acho que ela tá bem fácil da gente refletir. O comentário de Miramês trazendo esses exemplos nos ajuda ainda mais na compreensão da resposta dos espíritos. Então vamos lá. 195. Kardec pergunta aos espíritos: a possibilidade de avançar numa outra existência não pode levar algumas pessoas a persistirem num mau caminho por pensarem que sempre poderão corrigir-se mais tarde? Pessoal, olha que pergunta pertinente, né? Que pergunta importante. Então, já que nós sabemos que nós temos possibilidade de avançar, né? Deus nos dá essa oportunidade, isso não pode levar a gente a deixar sempre para depois? É amanhã, mês que vem, o ano que vem. Na próxima encarnação eu melhoro. Será que a gente vai ter as mesmas oportunidades no futuro? Nós vamos ter possibilidades equivalentes a que nós temos hoje? Será? Então olha só a resposta dos espíritos. Aquele que assim pensa, em nada crê. E a ideia de um castigo eterno não iria reprimi-lo, pois sua razão a repele e essa ideia conduz à incredulidade a respeito de tudo. Se tivessem usado apenas os meios racionais para conduzir os homens, não haveria tantos céticos. Um espírito imperfeito pode, de fato, pensar da maneira que dizes, durante sua vida corporal, mas, uma vez desprendido da matéria, ele pensará de outro modo, que é o que eu comentei mais cedo com vocês. Pois logo perceberá que calculou o mal. Pessoal, quantos relatos que nós sabemos, né? Nós ouvimos de irmãos sofredores que realmente caem nesse arrependimento aqui, né? Pois logo perceberá que calculou o mal e então experimentará um sentimento contrário numa nova existência. É assim que se efetiva o progresso. E eis porque encontras na Terra alguns homens mais adiantados que outros. Uns já têm uma experiência que outros ainda não tiveram, mas irão adquirir pouco a pouco. Depende deles adiantar seu processo ou retardá-lo indefinidamente. Olha a nossa responsabilidade aqui. Olha essa chamada de atenção. Depende deles adiantar, depende de nós, né? No caso também. Vamos nos incluir aqui nessa resposta. Depende de nós adiantar o nosso processo ou retardá-lo indefinidamente. Então, se nós sabemos que nós temos que evoluir, é uma lei, por que nós vamos retardar isso? Por que nós vamos nos recusar? Por que nós optamos por estacionar? Essa é a pergunta aqui que eu quero deixar. Nós já sabemos que a evolução é uma lei de Deus, nós estamos aqui para evoluir, para crescer, para progredir. Se a gente deixar para depois, nós não vamos retardar essa marcha, nós não vamos deixar, nós não vamos ficar em débito com a lei, devido a tantos recursos que nos cercam e nós nos recusamos a melhorar e a evoluir? O João colocou para nós aqui, ó, é ótima pergunta e a resposta ainda melhor. Então, depende de nós, pessoal. Depende de cada um de nós. Ou a gente vai aproveitar essa oportunidade aqui agora que nós estamos tendo de estar com o Livro dos Espíritos em mãos, de estudar o Evangelho, de estudar a doutrina espírita, de praticá-la no nosso dia a dia, de participar de uma casa espírita como forma de trabalho, né? Como forma de aprender todo momento? Ou será que a gente vai desperdiçar essa chance? Deixa pra lá. Então semana que vem eu vou, ano que vem eu vou, a hora que eu conquistar tal coisa eu vou. Ou então numa próxima encarnação, né? Será que na próxima encarnação nós vamos vir como espíritas? Nós vamos ter a oportunidade de ter o Evangelho em mãos, de ter o Livro dos Espíritos em mãos para a gente estudar de novo? Ou será que nós vamos estagiar nessa encarnação com essa oportunidade para que a gente possa aprender e avançar lá na frente? São perguntas aí que às vezes
vem à minha mente, à minha cabeça, e eu tento pensar muito sobre isso. Olha aí, mais uma vez as oportunidades, né? Depende de cada um adiantar seu processo ou retardá-lo indefinidamente. Deus é todo misericórdia, Deus é todo amor, Deus nos dá oportunidade, mas cabe a nós a nossa participação nesse processo. Deus não vai privilegiar ninguém, né? A gente sabe disso. Deus criou todos nós da mesma maneira. E aí a nossa caminhada, nosso progresso é mérito nosso. Deus não vem, Jesus não vem e coloca uma coroa na nossa cabeça. Depende de nós, depende dos nossos esforços. O João colocou para nós aqui: acordei com todas essas questões na cabeça toda vez que estudo. Questões na cabeça que vem do estudo de hoje, né? Tá vendo? Olha como também a sincronia é importante, né? A Adriana colocou para nós: esses são aqueles que se apegam mais à matéria do que ao espírito. Os bens terrenos são mais apreciáveis. Falta de maturidade espiritual. Com certeza, né? Quando a gente sobrepõe a matéria, pessoal, a gente não deve desprezar a matéria é importante. Mas quando a gente sobrepõe a matéria à visão espiritual, à parte espiritual, pessoal, isso lá na frente vai retardar, com certeza, a nossa marcha, né? E a Micheline colocou para nós aqui: lembrar também que estamos no nosso melhor momento. Eu lembro muito quando o nosso amigo André Trigueiro fala sobre isso. Eu já vi algumas palestras que ele fala sobre isso. E realmente, nós estamos no nosso melhor momento. Se a gente tivesse a capacidade, nesse momento, de olhar para trás e ver as nossas encarnações passadas, tudo que nós erramos, tudo que nós passamos, nós teríamos maior consciência disso. Mas nós precisamos alimentar essa consciência. De tudo que nós já passamos até agora, desde quando nós fomos criados por Deus, nós estamos no nosso auge. Auge, o que nós já conseguimos alcançar até aqui. Nesse sentido, nós temos muito para melhorar ainda. Auge no sentido temporário, que eu quero dizer. Vocês entendem, né? Então, de tudo que nós já passamos, agora nós estamos no melhor momento. Quer dizer, daqui nós podemos continuar essa marcha, continuar essa caminhada progressiva, gradual. Nós nunca estivemos numa posição tão melhor quanto hoje. Amanhã nós estaremos numa posição melhor, numa próxima encarnação, e assim sucessivamente. E, claro, né, subsidiado pelo nosso esforço, pela nossa vontade, pelo nosso ímpeto, pelo nosso despertamento, pela nossa renovação moral, que é tão importante. Nós estamos aqui na Terra, um planeta de provas e expiações para isso. Nós viemos nos corrigir. Nós viemos dar um passo. Então nós não podemos nos esquecer disso. Depende então de cada um de nós adiantar o nosso progresso ou então retardá-lo indefinidamente. Nós sofremos muitas vezes quando vemos irmãos retardando o seu processo, o seu progresso. Mas como ele fala aqui, né, cada um vai ter o seu momento. Por isso que há ele fala nessa mesma resposta. Todo mundo tem um livro aí, todo mundo consegue acompanhar. É assim que se efetiva o progresso, e eis porque encontras na terra alguns homens mais adiantados que outros. Era essa parte que eu queria voltar aqui. Por que existem uns mais avançados do que outros, né? Porque uns já estão nesse processo mais adiantado mesmo de buscar esse progresso. E outros ainda ou não acordaram, ainda não se ligaram para essa necessidade que todos nós temos de evolução e de progresso. Olha só a nota também que Kardec coloca logo abaixo da questão 195. Olha só. O homem que se encontra numa posição ruim deseja mudar o mais depressa possível. Aquele que está convencido de que as tribulações desta vida são a consequência de suas imperfeições procurará garantir uma nova existência menos penosa. E esse pensamento irá desviá-lo do caminho do mal mais do que a ideia do fogo eterno na qual não acredita.
Então olha essa nota aqui também que o próprio Kardec complementa, né? Então, pessoal, quando a gente pensa que nós ainda estamos em uma posição talvez inferior, perto do que nós podemos alcançar ainda, não desperta em nós uma vontade de avançar, de progredir, como ele fala aqui? Então, se a gente se dá conta disso, né, tá na hora da gente avançar, da gente procurar então esses meios para mudar esse cenário ou essa condição que nós nos encontramos. Se a gente pensar na infinidade de mundos que existem, né, mundos mais avançados, isso não nos estimula a gente trabalhar, a gente se melhorar, a gente se renovar, a gente buscar a nossa renovação moral, principalmente, para que a gente possa avançar, para que a gente possa adiantar esse progresso que todos nós estamos submetidos? Então eu vejo como um grande estímulo para a gente poder seguir, para a gente poder aprender. Vamos entrar lá no que Miramês vai dizer sobre a questão 195. Capítulo 42, título do capítulo Antes Agora. Olha o que ele vai dizer para nós. Se desejarmos melhorar, tomemos essa providência logo. Não deixemos para amanhã, pois será um dia a mais a retardar a nossa libertação. Nunca se deve pensar que, se a vida é eterna, tem-se muito tempo para o aperfeiçoamento. Na verdade, a evolução é demorada, contudo é progressiva e temos uma função importante no nosso despertamento espiritual. Então, o que ele está trazendo aqui para nós, pessoal? Às vezes, se a gente parar e pensar, a vida é eterna. Tá, a vida é eterna. Nós não vamos deixar de existir. Mas o progresso, ele é, como ele coloca aqui, a evolução, ela é demorada. Demorada no sentido de que não tem como a gente saltar de um ponto para o outro. Nós vamos pouco a pouco avançando, pouco a pouco caminhando. Sempre progressivamente. E aí, isso nos lembra que nós temos uma função importante nesse processo de despertamento, que cabe às nossas escolhas, como a gente aplica o que a gente aprende na nossa vida, efetivamente, e como isso vai se refletindo nos valores espirituais que nós precisamos ainda despertar e vivenciar na nossa prática. E aí, olha só. A alma encarnada ou fora da carne, que pensa em ludibriar as leis de Deus, se engana. Esse fato é inspirado pela ignorância. Tudo o que fazemos e falamos, pensamos e sentimos fica gravado primeiramente em nossa consciência, depois no éter cósmico que pulsa no universo como se estivesse presente em todos os lugares na mesma hora. Com o hálito de Deus, desaparecem as distâncias e deixa de existir o amanhã, fazendo-se no coração do Criador um eterno presente e uma felicidade sem mácula. Então, pessoal, aqueles que pensam, né, que podem ainda, de alguma forma, ludibriar as leis, né, que podem, eu vou deixar para depois, eu não vou aproveitar. Isso aí é um sinal, né, é um fato, como ele bem coloca aqui, inspirado pela ignorância ainda, que nós ainda trazemos. Que nós ainda, em algum ponto, né, alguns pontos aí do nosso ser, ainda está presente. Eu achei muito interessante isso que ele fala, né, com relação a tudo que fazemos e falamos, pensamos e sentimos, fica gravado primeiramente em nossa consciência. Será que a gente pensa sobre isso? Será que a gente busca ter mais cuidado quando a gente se lembra disso, quando a gente constata esse fato, né? De que tudo fica gravado em nossa consciência? Tudo que nós fazemos, pensamos, sentimos. O que nós estamos sentindo? O que nós estamos falando? O que nós estamos pensando ultimamente? Edu, tá tudo muito difícil, né? Muita coisa ruim acontecendo. Sim, mas o que nós conseguimos tirar disso? O que nós estamos falando, pensando e sentindo sobre isso?
Isso fica gravado lá com a gente. E aí eu falei, né, mais cedo, que quando a gente retorna ao mundo espiritual, quando a gente se despoja do nosso aparelho físico, nós vamos nos encontrar, vai ficar mais perceptível essa consciência, nós vamos ter esse encontro com a nossa consciência. O que nós vamos encontrar quando a gente se deparar com a nossa consciência? Tudo isso que nós passamos, todas essas experiências. O que nós sentimos, o que nós pensamos, o que nós falamos. Não há mudança após o desencarne, pessoal. Nós continuamos sendo nós mesmos. Nós não viramos santos, nós continuamos exatamente da mesma maneira. A nossa percepção é que vai nos fazer ter esse encontro com a nossa consciência. E aí nós vamos olhar ali o que nós realmente somos, o que nós realmente cultivamos. E aí ele segue aqui. As limitações são para os homens e elas vão desaparecendo com o seu crescimento. Se queremos compreender um pouco da... Voltou? Olha só, eu vou até voltar um pouquinho aqui, porque travou um pouquinho o sinal aqui, né? Se queremos compreender um pouco da nossa vida e da vida que nos rodeia, estudemos, meditemos e oremos trabalhando. É pra gente estudar, meditar e orar quietinho, sem fazer nada? Não, trabalhando, como ele bem coloca aqui. Esses são os caminhos que a sabedoria nos indica para que possamos compreender o amor e passar a amar a tudo e a todos. Quem não deseja melhorar? É uma pergunta aqui que ele faz. Quem não deseja melhorar? Todos nós queremos melhorar. A gente quer melhorar espiritualmente, a gente quer melhorar materialmente, né? Muitas vezes até mais do que espiritualmente. Todos nós queremos melhorar. E aí ele segue aqui. Até os próprios animais, pelo poder do instinto, procuram sempre o melhor. E a razão confirma esse posicionamento das almas. Por que deixar para depois se podemos fazer agora alguma coisa em nosso próprio benefício? Por que deixar para depois? Se podemos fazer alguma coisa nesse momento que vai nos beneficiar, que vai ser bom para a gente, que vai nos melhorar, que vai nos modificar para melhor. Esforcemo-nos mesmo que nos custe suor e sacrifícios. Se erramos hoje, trabalhemos para não errarmos de novo amanhã, porque a luz se acende no aperfeiçoamento espiritual dia a dia, passo a passo. Então a luz vai acendendo conforme a gente vai caminhando, a gente vai dando esses passos. Então a gente não adianta a gente querer a luz em todo momento, em todo o tempo em toda parte do caminho, se a gente não vai caminhando. Então olha só também essa imagem. Esforcemo-nos mesmo que nos custe suor e sacrifícios. Se erramos hoje, trabalhemos para não errarmos de novo amanhã, porque a luz se acende no aperfeiçoamento espiritual dia a dia, passo a passo, conforme os nossos esforços, conforme a nossa dedicação, conforme lá o que ele falou mais cedo, estudemos, meditemos e oremos trabalhando. É assim que a luz vai se fazer nos nossos dias, nas nossas vidas. Passo a passo. A gente vai errar ainda, né, pessoal? A gente erra muito ainda. Mas é o que ele fala aqui. Se erramos hoje, trabalhemos para não errarmos de novo amanhã. E essa luz, ela vai se acendendo no nosso aperfeiçoamento dia a dia, passo a passo, pouco a pouco, conforme a gente vai realmente conseguindo trazer essa luz para a nossa vida. Não esperemos somente por Deus, acreditando que Ele, sendo Pai, faz tudo por nós. Ele mesmo deixou uma parte para cada criatura. O que Ele já fez em nosso favor já é grandioso. Usemos de todas as nossas forças, aproveitemos as oportunidades que surgem em nosso caminho e avancemos. O que pudermos fazer hoje, façamo-lo, porque no amanhã faremos mais
se já começamos. Então, se a gente começar hoje, o que a gente estiver fazendo amanhã, depois, nós vamos estar um passo à frente, sempre à frente, sempre à frente, sempre caminhando. Ele reforça aqui nesse trecho, pessoal, nesse parágrafo, a importância da nossa parte. Então, Deus nos criou, nos deu a vida, nos deu oportunidades, nos deu esta encarnação em especial, que é o nosso melhor momento. E aí? Ele deixou também uma parte para que a gente possa fazer, para que a gente possa executar. E ele fala, né? Usemos de todas as nossas forças, vamos aproveitar essas oportunidades que estão aí, né? Para que a gente possa avançar. O que a gente puder fazer, vamos fazer. Olha o incentivo aqui que ele coloca pra gente. Porque se a gente já estiver fazendo, já estiver em atividade, o amanhã a gente vai conseguir fazer mais porque a gente já começou. Então a gente vai estar diferente. Nós não estaremos no ponto de início, porque nós já começamos. Então amanhã a gente já vai estar diferente de hoje. Semana que vem, diferente dessa semana. E assim sucessivamente, né? Nós vamos conseguir fazer mais porque nós já começamos. E aí ele vai finalizar o capítulo dizendo o seguinte: Quando alguém deseja deixar para outra oportunidade ou para depois da desencarnação o seu aperfeiçoamento moral, isso mostra falta de maturidade. Essa pessoa ainda dorme e não quer acordar, porém o Senhor tem os recursos para fazê-lo despertar, e geralmente são dolorosos. Muitas vezes, né? São recursos dolorosos para que a gente possa acordar, para que a gente possa despertar para essa necessidade de evolução, essa necessidade de progresso que todos nós temos, né? Essa é a vida. E quem a criou sabia de todos esses detalhes de aprimoramento dos espíritos. A alegria de todos é que há sempre uma esperança para todas as criaturas de Deus e que o Senhor nos abençoe sempre. A alegria de todos é que há sempre uma esperança para todas as criaturas. Deus vai nos desamparar, pessoal, se a gente não quiser progredir, se a gente não quiser avançar, se a gente deixar para a próxima encarnação. Deus vai falar assim: então você não quer, então não é isso. Mas nós vamos retardar a nossa marcha, nós vamos criar novos obstáculos, nós vamos criar novas situações, porque nós vamos desperdiçar as oportunidades que já estão nas nossas mãos. Edu, mas eu não tenho tal coisa, eu não sou tal coisa. Não importa. O que pode ser feito hoje, nesse momento, com os recursos que nós temos agora disponíveis? Só nos falta, não é realmente a nossa ação? Então a gente ainda cai muito naquela coisa da gente se lamentar, ou então da gente colocar na nossa própria caminhada muitos empecilhos, né? Eu não posso porque, né, tem tal coisa, eu não posso. Depois que acontecer tal coisa. Pessoal, o nosso progresso, ele é ali no dia a dia, né? Ele é pouco a pouco, como ele colocou aqui, no estudo, na meditação, na oração, no trabalho. Então, estudo, nós estamos aqui já, toda terça-feira. Se eu não tenho outro horário na semana, toda terça-feira a gente está aqui, já é um ponto importante. Estudemos, meditemos, né? Refletir sobre tudo que a gente está lendo, que a gente está estudando, todas essas informações que nós recebemos do mundo espiritual através da codificação espírita. A prece que não pode faltar, né? Que é esse bálsamo que nos limpa, que nos dá força, que nos dá resistência para a gente avançar, para a gente passar pelas provas, pelas expiações, pelas dores, que são muitas. E claro, o trabalho. O que é o trabalho? A importância do trabalho. Edu, mas eu não tenho tempo. Eu quero talvez o ano que vem, quando voltar às casas espíritas, né? Quando voltar aí às atividades presenciais. Mas o que pode ser feito agora?
Qual o trabalho que você pode fazer agora? Você pode, sei lá, fazer uma doação, não só de dinheiro, mas do seu tempo para alguém que precisa. Uma palavra amiga para quem está passando por alguma dificuldade muito grande. Quando a gente se dispõe a esse trabalho, quando a gente se dispõe a ajudar, a auxiliar, pessoal, nós somos auxiliados a auxiliar. Muitas vezes eu estou conversando com algumas pessoas e essas pessoas me relatam situações de vida muito pessoais. E eu tenho já esse hábito de abrir a minha escuta. E quando a pessoa começa a contar, começa a falar alguma coisa muito séria, muito grave, muito delicada da vida dela, eu só penso assim: Deus, me dá uma luz, me dá uma força, me dá alguma intuição para que eu possa responder para essa pessoa com algo positivo para a vida. Então, isso já não é uma forma da gente estar em atividade, estar em trabalho, a gente abrir essa escuta. A espiritualidade conversa com a gente o tempo todo. Então cabe a nós essa sintonia, essa vontade, esse ímpeto de estudar, de meditar, de orar e de trabalhar. Vamos tentar alimentar isso. Pessoal, porque se a gente conseguir alimentar isso dentro da gente, esse ímpeto, essa vontade, consequentemente nós vamos dar um passo a mais nessa encarnação. Nós vamos conseguir avançar. E nós não vamos perder a oportunidade que nós temos. Nós não vamos nem passar pela nossa cabeça a possibilidade de a gente deixar para amanhã, de a gente deixar para próximo. Então vamos pensar sobre esses pontos. Quem quiser reler a questão 195, reler o texto de Miramês, está aí disponível para todo mundo tem o Livro dos Espíritos. Se não tiver, é domínio público, pode olhar pela internet, as questões, tem sites, tem PDFs aí disponíveis. A própria coleção Filosofia Espírita, ela está disponível no site que eu sempre indico para vocês aqui na live. Releia os textos, releia essas reflexões. A gente aprende tanto. A gente consegue identificar aí os pontos que às vezes a gente está falhando, a gente está deixando passar. E não vamos cair no erro de deixar para depois, de deixar para próximo. Como que vai ser a próxima? A gente não sabe. Quando a gente estiver planejando a próxima, talvez tenha situações lá muito ainda difíceis para serem resolvidas. E aí? A base a gente já está fazendo aqui, né? Nessa encarnação. Então vamos avançar para 196, que também é um pouquinho extensa. Deixa eu voltar rapidinho aqui nos comentários para a gente poder seguir. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, pessoal, rapidinho. João colocou para nós aqui: sejamos curiosos no bem, né? Com certeza. Os pensamentos são somatórios materializados do nosso dia a dia. Se a gente pudesse imaginar a psicosfera que se forma em torno de nós, conforme for o nosso pensamento, a gente teria bastante mais cuidado, né? A Sônia, nossa amiga, colocou para nós aqui: trabalhar no bem, orar e vigiar nossas ações e pensamentos. Com certeza, né? O João colocou para nós: as dificuldades são mecanismos de impulsão em muitos dos casos, né? Vai nos fazer realmente despertar e modificar a nossa caminhada, né? Andressa Fortunato queria saber por que Deus leva nossos filhos antes de nós. Andressa, na nossa próxima live sobre o Livro dos Espíritos, nós vamos falar um pouco sobre isso, que é a partir da questão 197. Mas eu sei que a dor é muito grande, né? É muito forte. Mas é um momento também para a gente poder se lembrar de que Deus nos ampara nesses momentos de extrema dor.
E todos nós temos um tempo aqui na Terra. Por mais que a gente sofra, nós sofremos ainda com a perda, né? Mas todos nós temos um tempo a cumprir aqui. Alguns vão, a gente imagina, né? Alguns vão antes da gente. Por quê, né? Por que vai antes? Então a nossa fé, a nossa crença nos leva a acreditar, a pensar que Deus está cuidando de tudo, Deus sabe de todas as coisas. E nós aqui estamos passando por um estágio, por um momento muito rápido, por uma oportunidade que passa muito rápido. E vamos nos lembrar e agradecer a Deus por essas oportunidades que nós temos. Aqueles que partiram antes de nós, eles seguem, né? Eles estão seguindo a sua jornada no mundo espiritual. E aqui nós estamos sentindo saudade, sentindo a dor da ausência. É uma dor até física às vezes, né? É uma dor física, além da dor emocional e espiritual. Mas nós devemos nos lembrar que a vida segue, que a vida continua e que Deus, a gente pede a Deus que ampare esses que estão retornando para que eles possam seguir, e nós aqui continuamos seguindo também a nossa jornada. Eles que já retornaram vão ficar muito felizes de ver que nós estamos aqui lutando, aprendendo, superando. E vai chegar, claro, um dia, o momento do grande reencontro. Nós sabemos que nós vamos nos reencontrar. E isso traz alívio para os nossos corações, ameniza um pouco a dor da saudade. Tá bom? Mas nós vamos falar sobre isso em outro momento. Então acompanha aí as próximas lives, tá bom? A Ruth Moura colocou para nós aqui: tudo na vida terrena é uma aprendizagem, né? Com certeza a gente vai aprendendo a cada passo, a cada momento. O João colocou: e o bem que doamos para outra pessoa também serve a nós, com certeza. Micheline: todos fazemos parte dos planos de Deus, com certeza, né? Todos nós temos um planejamento reencarnatório para cumprir. E aí a gente vai, a cada experiência, a cada momento, aprendendo e reajustando e vivendo na prática mesmo esse planejamento que nós, enquanto espíritos, preparamos antes de retornar, né? Jéssica colocou para nós aqui: Edu, como progredir? Tenho dúvidas se o caminho que estou seguindo é o suficiente. Sempre me cobro para fazer mais para o próximo, mais pela minha família. Como progredir, né? Eu vou voltar lá na análise da questão 195 que Miramês coloca. Como progredir? Estudemos, meditemos, oremos, trabalhando. O trabalho nos faz progredir. Qual que é o trabalho? E aí? Ah, Edu, eu sou médium, eu posso trabalhar na casa espírita. Qual que é o nosso trabalho? Olha o desafio que é a gente descobrir algo que nós vamos realmente conseguir fazer e beneficiar o próximo, beneficiar nós mesmos. Então, o progresso vem desse esforço nosso, desse trabalho. Esse trabalho de renovação moral, esse trabalho de estar em contato com a dor do outro, que às vezes é muito difícil também. Mas nós somos também essas ferramentas para diminuir o sofrimento do outro. Cada um vai encontrar essa forma. O progresso é para todos. A etapa evolutiva que nós estamos vivendo vai se apresentar para nós, esses desafios. Como nós vamos progredir? É na família, é no trabalho, é na nossa profissão, é na casa espírita. E aí? O que nós não podemos perder é esse ímpeto, essa vontade de sempre estar a postos, né? De querer aproveitar essa encarnação ainda. Isso é importante. E isso eu estou vendo aí que você já tem. Você já pensa, você já se cobra para fazer mais. Vá fazendo na medida que for possível. Cada fase da vida a gente vai conseguindo alcançar novos postos aí, novas aspirações, e com certeza o importante é não se perder nesse foco de progredir. E as respostas vêm, com certeza, pode ter certeza, viu?
Pessoal, então eu vou continuar aqui a questão 196 para a gente não desviar um pouquinho o foco do estudo. Quem quiser comentar, perguntar sobre outro assunto, pode me mandar direct que a gente conversa, tá bom? Então vamos lá para 196, para a gente não fugir, não perder o tempo aqui. Não perder o tempo não, desculpa, para a gente não deixar de falar sobre a 196, que já está programado aqui e é muito importante para a gente finalizar essas duas últimas lives que a gente falou sobre a transmigração, né? A transmigração progressiva. Olha só, 196. É o corpo... deixa eu voltar aqui. Kardec pergunta: do fato de os espíritos só poderem aprimorar-se sofrendo as tribulações da existência corporal, segue-se que a vida seria uma espécie de filtro ou depuratório? Isso aqui é uma constatação. Deixa eu voltar um pouquinho. Do fato de os espíritos só poderem aprimorar-se sofrendo as tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de filtro ou de depuratório. Por onde devem passar os seres do mundo espiritual para alcançarem a perfeição? Então, é um filtro, esse sofrimento, essas tribulações que a gente passa na vida material, é um filtro, então, esse seria uma espécie de filtro ou de depuratório por qual todos nós passamos para alcançar a perfeição? E a resposta diz o seguinte: sim, é exatamente isso. Eles se tornam melhores nessas provações, evitando o mal e praticando o bem. Então, olha a importância da provação, né? Então, evitando o mal e praticando o bem. Mas só depois de diversas encarnações ou depurações sucessivas, eles atingem, num tempo mais ou menos longo, e conforme seus esforços, o objetivo ao qual tendem. Então, olha só. E aí tem a letra A, para a gente poder complementar. É o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo ou o espírito que influi sobre o corpo? A resposta diz o seguinte: teu espírito é tudo. Teu corpo é uma vestimenta que apodrece. Eis tudo. Olha que resposta bonita, né? Teu espírito é tudo. Então, a nossa vestimenta, o nosso corpo físico, é uma vestimenta que apodrece. Então, nessa resposta aqui, Kardec perguntou: é o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo? Então, na verdade, é o espírito que vai influir nesse corpo físico em busca da evolução e do progresso. E aí tem uma notinha também de Kardec, logo após, ele faz um comentário aqui, olha o que ele vai dizer. Encontramos no sumo da videira uma comparação material dos diferentes graus de purificação da alma. Ela contém o licor chamado espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma série de substâncias estranhas que alteram a essência. A pureza absoluta só é atingida após várias destilações. As destilações são as provas, né? As vicissitudes. Em cada uma delas, em cada uma das quais vai se despojando de alguma impureza. Então nós vamos passando por esses filtros. O alambique é o corpo, no qual ele deve entrar para se depurar. As substâncias estranhas são como o perispírito, que purifica a si mesmo à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então o perispírito aqui como esse registro de todas as nossas... de tudo que nós temos, né, de bom, de não tão bom, e que nós precisamos resolver, e que vai se purificando aí à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Vai se purificando a cada destilação, a cada experiência, a cada prova, a cada momento, a cada experiência material, né? Então vamos ver o que Miramês vai ajudar a gente a pensar sobre essa questão 196. Ela é muito interessante, olha só. Capítulo 43 do Filosofia Espírita, volume 4,
é necessário. E ele começa: é necessário que o espírito passe por todos os tipos de tribulações, para serem elas escolas onde se aprende a viver melhor. Tirar as tribulações dos espíritos é o mesmo que tirar as crianças de junto dos pais e a juventude das escolas. São indispensáveis os problemas e as dores no caminho da humanidade, pelo menos na faixa evolutiva em que ela se encontra. Eis porque são necessárias várias reencarnações para a alma, como sendo oportunidades de aprimoramento espiritual e educandário de elevado poder, disciplinando e prometendo um porvir cheio de luz e de paz. Então, olha só, nós ainda temos necessidade dessas tribulações, que são escolas onde nós aprendemos tanto. Pessoal, vocês já pararam para pensar? Vocês já conseguiram fazer a seguinte reflexão? Às vezes a gente passa por uma fase da vida, por um momento da vida, por uma experiência, enfim. E aí a gente passa, a gente sofre, a gente sente dor, a gente, se entrega ali, vive aquele momento e passa aquele momento, supera. Aí lá na frente, a gente se lembra do que a gente passou. Qual que é a forma? Como que a gente se lembra do que a gente passou? A gente olha para trás e pensa: nossa, passou. Eu superei. Eu aprendi. Olha o quanto isso é importante, a gente ter esse tipo de reflexão para as nossas vidas. Eu ainda sou jovem, né? Pelo menos me considero. Mas tem situações da vida, situações que eu passei 10 anos atrás, 15 anos atrás. Eu olho para trás, ou até mesmo poucos anos atrás, né? Eu olho e penso: nossa, mas aquilo foi tão ruim, aquilo foi tão difícil, aquilo doeu tanto. E aí o tempo passou, avançou, aconteceram outras coisas, a vida seguiu. E aí eu olho para trás e penso: nossa, mas aconteceu aquilo já tem o tamanho assim muito pequenininho, faz parte da nossa história, mas aquilo não nos tira mais atenção, não nos traz sentimentos ruins, apenas de avanço, de progresso. Aí a gente vê que a gente melhorou, a gente cresceu, né? A gente aprendeu alguma coisa. Então eu tenho pensado muito nisso nos últimos dias, nas últimas semanas. Quanto experiências lá de trás, é o que ele está falando aqui, né? É necessário que o espírito passe pelas tribulações, por serem elas escolas onde se aprende a viver melhor. Tirar as tribulações dos espíritos é o mesmo que tirar crianças de junto dos pais. Então elas nos ensinam, essas experiências nos elevam, mesmo que na hora que a gente está vivendo ali a gente não perceba isso. A gente não consegue ver na hora, a gente não consegue entender na hora. O tempo passa, né? Coisas vão acontecendo, a maturidade meio tímida ali, ela vai tomando lugar e a gente consegue olhar para aquele fato, para aquela situação, para aquela experiência de uma outra maneira, e a gente é tomado por um sentimento de gratidão, de olhar para trás e falar: nossa, passou, a gente superou aquilo serviu, eu aprendi, eu melhorei nesse ponto, consigo, sabe? A gente consegue fazer essa avaliação, isso é muito importante. Eu tenho feito muito isso nos últimos tempos e acho que isso tem sido muito positivo para mim pessoalmente, sabe? E a gente precisa realmente desse tempo, dessa paciência. Tem coisas que a gente não vai mesmo entender na hora, né? Como a Lua colocou para nós aí, não conseguimos compreender no momento, é assim mesmo. Mas tudo passa, né? Tudo passa. O importante é a gente ter essa maturidade de refletir e pensar: nossa, aprendi alguma coisa, né? Aquilo passou, aquela dor, eu nem sinto mais aquela dor. E a vida vai seguindo aí com novos aprendizados, com novas demandas para que a gente possa continuamente vivenciar esse processo de aprendizado que é a nossa encarnação. Então, vamos seguir aqui, já está quase no horário
da nossa prece, depois a gente volta nos comentários. O espírito é luz divina, recebendo inúmeras oportunidades de crescer ante a vida. No entanto, esse crescimento requer muitos esforços e incontáveis problemas, de modo a levar a alma ao verdadeiro discernimento. Essa é a palavra que eu queria usar, discernimento. No entanto, esse crescimento requer muitos esforços e incontáveis problemas. Os esforços é o que a gente se esforça para a gente superar, para a gente atravessar, né? De modo a levar a alma ao verdadeiro discernimento, compreendendo que sem amor não existe solução para todos os desempenhos. Então, olha a importância do amor. Às vezes o amor a gente vai só entender depois também. Deus processou meios pelos quais os espíritos recebessem assistência de compreensão em muitas atividades, sendo que em uma existência terrena não daria para que o espírito conhecesse de onde veio e para onde vai. As vidas são sucessivas, quantas forem necessárias, objetivando o aperfeiçoamento do espírito. Não se desperta por simples querer, por xaropes ou pílulas. Isso é processo do tempo, que amadurece os sentimentos em todas as vias do saber. Quando se vê um espírito encarnado ou desencarnado que já atingiu a libertação, é bom se lembrar da sua jornada, o que ele já percorreu pelas vidas múltiplas. Ninguém compra a tranquilidade, assim como não se vende felicidade, que é conquista, né? Então o espírito conquista isso ele não compra, ninguém doa, não é tomando alguma coisa que vai, é conquista nossa. O preço olha o preço que nós pagamos, esforço, dor, sacrifícios e tempo. Voltando, o preço é esforço, dor, sacrifícios e tempo. E nesses meios surgem as bênçãos de Deus, computando todas as qualidades e convertendo-as em luz para o viajor honesto e trabalhador, que percorreu todos os caminhos de aprendizado. É necessário que isso aconteça para nascer no coração o sol da esperança. Então, olha só o quanto esse parágrafo aqui ele é realmente muito... Quando a gente se depara com esses espíritos, principalmente nossos mentores, né, que estão um nível aí acima de nós, no sentido de evolução, que percorreram também caminhos, né, a gente se lembra muito deles. Esses espíritos que já atingiram um certo grau de libertação, de progresso, né, de evolução, e que eles passaram aí pelas vidas múltiplas, sofreram dores, sacrifícios como todos nós, né, passaram por muitas e muitas situações. Mas conquistaram esse status ou esse posto, ou esse nível de evolução e de progresso. Nós também estamos em vias de conquistar esse nível, né? O preço que eles pagaram e nós estamos também nos esforçando para a gente poder cumprir, esforço, dor, sacrifícios e tempo. Então não adianta a gente viver todas as nossas pendências e achar que nós vamos resolver tudo muito rápido. Então olha a importância dele citar o tempo aqui. Esforço, que é o nosso trabalho, que é a nossa dedicação, a nossa disciplina. A dor, que advém das provas, que advém de resgates, de expiações, de situações onde nós nos encontramos, para que a gente possa aprender. Sacrifícios, que todos nós somos chamados a vivenciar. Então nós não estamos vivendo uma experiência terrena para a gente ser servido o tempo todo, né? Para a gente viver uma vida totalmente desligada de sentido. Nós estamos aqui também para passar por sacrifícios, por renúncias e, claro, amparados pelas mãos do tempo. O tempo vai ser esse agente que vai catalisar todos esses pontos anteriores aqui: esforço, dor e sacrifícios e as renúncias. O tempo vai nos carregar, né? Vai nos dar amparo para que a gente possa verdadeiramente atribuir tudo isso como conquista do nosso espírito.
E claro, nesse meio tempo, em todo esse contexto, surgem as bênçãos de Deus, que vai convertendo luzes para a gente, para esse viajor, na verdade, honesto e trabalhador, aquele que vem, passa pela experiência, trabalha, tenta viver o máximo possível com honestidade e vai percorrendo aí todas as etapas do caminho rumo à evolução. O corpo é um depurador. O que ele vai dizer, né? O corpo é um depurador que vai modelando a alma passo a passo, de vida em vida. E a alegria de viver é a felicidade recebida como prêmio de jornadas avançadas. Que Deus nos abençoe para que tenhamos sempre coragem de lutar dentro de nós e vencer todas as dificuldades. Conhecendo a nós mesmos, tornaremos a vida mais fácil e mais alegre de ser vivida. Então é aquela recomendação tão bonita, tão importante do Livro dos Espíritos: conhece-te a ti mesmo. Então essa aí é a chave do nosso progresso, da nossa evolução. Miramês coloca: conhecendo a nós mesmos, tornaremos a vida mais fácil e mais alegre de ser vivida. E como nós precisamos disso, né? Nós precisamos ainda mais reforçar essa busca, esse esforço constante de conhecer a nós mesmos, de nos reconhecer enquanto filhos de Deus, de nos reconhecer enquanto espíritos que passam por uma etapa, por mais uma oportunidade de avançar, de progredir. Nós vamos ter outras oportunidades? Vamos sim. Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é amor. Mas não vamos nos ausentar de nós mesmos, não vamos deixar com que essas oportunidades passem, porque nós também seremos cobrados. Se nós já conseguimos enxergar tudo isso, nós seremos cobrados. E aí? O que foi feito? Como foi aproveitado? Lembram-se das palavras da parábola dos talentos? Onde o Senhor dotou os seus servos de talentos e cada um deu um direcionamento diferente? Então, qual é o direcionamento que nós estamos dando? Vamos pensar sobre isso e vamos principalmente nos lembrar dessa doutrina que nos ajuda, que lança luz sobre as nossas vidas, que é a doutrina espírita. Vamos nos lembrar de tudo que a gente está estudando, de tudo que a gente está vendo, o mundo como está, como que nós vamos melhorá-lo, como que nós vamos viver daqui para frente. Nós vamos nos modificar verdadeiramente ou a gente vai se entregar à negatividade e ao pessimismo? Vamos pensar sobre todos esses pontos e nunca nos esquecer do amparo de Jesus e da espiritualidade amiga. Agora, durante a prece, né, aquele momento que nós vamos nos conectar com Jesus, com a espiritualidade amiga, para nos dotar de forças, né, para que a gente possa seguir adiante e não esmorecer nesse esforço constante de conhecer a nós mesmos e caminhar rumo à nossa evolução. Pessoal, por hoje é isso. Quero agradecer muito a presença de todos vocês que estão aí, o Alex, o João, a Denise, todos vocês que estão aí até agora. Uma live realmente que me surpreendeu, porque quando eu faço o estudo sozinho, eu consigo pensar algumas coisas, mas na hora da live é um momento assim muito especial para todos nós, né? Até para vocês também. Para quem lê antes, para quem está aí junto, sintonizado, é aquele momento que parece que vai vindo mais ainda compreensão, mais starts importantes aí para que a gente possa compreender ainda mais a fundo o que o estudo do dia está propondo para nós, né? Na próxima live do mês de setembro, a primeira, né, nós vamos continuar aí a partir da questão 197, que é o subtítulo Destino das Crianças Após a Morte. Então, quem quiser fazer uma leitura antes, fique à vontade. E aí, nas duas próximas lives, nós vamos falar sobre o Livro dos Médiuns, e na última live do mês de agosto, nós vamos falar sobre o Evangelho, tá bom? As Vozes do Céu, nós vamos dar continuidade lá no capítulo 5.
Deixa eu dar uma olhada nos comentários rapidinho para a gente fazer a prece. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Obrigado, viu, Glorinha Mendes, pelo comentário. Me conforta quando consigo assistir sua live falando sobre os espíritos. Que bom. Fico muito feliz, é isso aí. A intenção é essa mesmo, a gente estudar e se sentir melhor e mais confiante para a gente poder vencer as nossas batalhas aí do nosso dia a dia. A Ivanete colocou: trabalho e servindo sob a fórmula do progresso, errar menos para acertar mais. Trabalhar servindo, né? Isso é muito importante. Obrigado, Alex, pela presença, pelo comentário. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A Ivanete lembrou aqui a questão 919, né? Conhece-te a ti mesmo. Muito importante, é uma comunicação de Santo Agostinho. João, obrigado. Aldenice. Lua, gratidão por você se doar, estudar, nos aprender sempre. Obrigado, viu, pela presença. Lúcia, minha querida, saudades demais. Foi muito bom, maravilhoso. Que bom, fico muito feliz. Micheline também, ótimo estudo. Edu, obrigado. Adriana, gratidão por mais esse estudo maravilhoso. Obrigado, Adriana. Elimar, muito obrigado por sua atenção. Obrigado. Estamos aqui junto aprendendo, né? Cláudia, Andresa. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Todos vocês estão mandando aí mensagens, né? A Jéssica colocou o link aí pra mim. Muito obrigado. Livrodosespíritoscomentado.com. Então lá vocês conseguem acessar toda a coleção Filosofia Espírita. São 20 volumes. Nós estamos no 4, vamos passar pro 5. E vamos seguindo aí até quanto for possível. Até quando existir Instagram, existir live, nós vamos fazer. A Aldenice fez uma pergunta aqui, deixa eu responder rapidinho antes da gente fazer a prece. Edu, qual livro podemos estudar em conjunto com o Livro dos Espíritos, além do Filosofia Espírita? Tem duas indicações aqui. Uma é o Religião dos Espíritos, que é de Emmanuel pelo Chico. Lá não tem todas as questões, mas são algumas questões pontuais do Livro dos Espíritos. É uma indicação muito boa. E também a coleção Vivendo com os Espíritos de André Luiz, pelo médium Antônio Baduy Filho. É no mesmo estilo da coleção Vivendo o Evangelho. Nós estamos estudando já pela segunda vez. É o mesmo estilo, tá bom? Vivendo com os Espíritos, acho que são 8 volumes, se eu não me engano. Tá bom? Então, essas duas dicas aí, com certeza, complementam o nosso estudo. Pessoal, vamos então nos preparar para a nossa prece. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Agora é aquele momento onde a gente vai direcionar o nosso pensamento para que a espiritualidade lance a ajuda onde a gente precisa, as pessoas que nós queremos ajudar, enfim, aquela situação, aquele problema difícil, onde a gente vai pedir forças a Deus, a Jesus, para que nos ampare e nos auxilie. Vamos lá então? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, a Maria Santíssima, nossa Mãe, Mãe da humanidade inteira, aos nossos mentores, à espiritualidade amiga que nos acompanha. Neste momento, os nossos pensamentos se unem em um único pensamento. Em primeiro lugar, um pensamento de gratidão pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos, estudando a doutrina do Cristo. Te agradecemos, Mestre, por essa linda oportunidade, por esses minutos preciosos, onde dedicamos ao estudo, onde as reflexões se fazem e o nosso pensamento se modifica. Te pedimos, Mestre, nesta manhã, para que continue derramando bênçãos infinitas de amor e luz sobre todos nós, sobre os nossos lares, aos que estão sintonizados na live neste momento,
aos que vão acompanhar em outro instante. Que todos possam receber a sua visita nesse instante, a visita dos trabalhadores da luz, que em seu nome nos auxilia, nos ajuda, nos ampara e nos dá forças para seguirmos adiante na nossa experiência terrena. A Ti, Mestre Senhor, pedimos que entregamos em Tuas mãos aquele pedido especial, aquele pedido de saúde física e espiritual para nós, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para a humanidade inteira, aos que estão padecendo nesse instante da Covid-19. Que o Teu olhar compassivo, Mestre, ampare a todos esses irmãos que nesse instante sofrem os efeitos e as sequelas dessa enfermidade. Te pedimos forças para ajudar aqueles que têm maior necessidade do que nós. E que nós possamos sempre alimentar em nós esse ímpeto, essa vontade do estudo, da meditação, da oração e do trabalho. Que neste momento de tantas dores pelas quais passa o mundo inteiro, que possamos recorrer a Ti, Mestre, numa prece, num pensamento, para que possamos encontrar forças, subsídios dentro de nós, que nos faça caminhar com pés firmes no chão, certos do Teu amparo, do Teu olhar e da Tua presença. Te pedimos, em especial, pela nossa família, pelos grupos sociais onde nós estamos inseridos, que a paz reine, que o amor seja um esforço constante da nossa parte, que as relações humanas se tornem mais fraternas, mais amigas, mais verdadeiras, nos ensejando sempre ao bem comum. Te pedimos também, em especial, Mestre, pelo nosso país, que tanto sofre os efeitos devastadores da pandemia, pelos desempregados, por aqueles que passam fome, necessidades extremas, que os Teus trabalhadores encarnados e desencarnados possam chegar a esses irmãos, levando apoio, levando suporte, levando um olhar de esperança, para que eles possam superar, avançar e que as dores sejam diminuídas. Te pedimos também, Mestre, por nós, que possamos nesta manhã caminhar ainda mais firmes, certos do apoio espiritual que recebemos constantemente, da ajuda que vem do alto, desses espíritos trabalhadores da luz que neste momento comungam conosco dessa luz imensa que vem diretamente de Ti. Obrigado, Mestre, por essa oportunidade, por estarmos juntos, pela nossa saúde física e espiritual, pela saúde dos nossos, pela cura da humanidade, essa cura que está a caminho, que está vindo, que está chegando pouco a pouco e que nos levará a dias melhores, a dias de ainda mais esperança no Teu amor e na Tua presença. Esteja conosco, Mestre Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muita luz, muito amparo, meus irmãos. Que Jesus possa nos abençoar, derramar muitas bênçãos sobre todos nós nessa semana. E na semana que vem estaremos juntos para mais um momento de estudo, para mais um momento de reflexões. Aguardo vocês na terça-feira às 9 horas da manhã, com muito carinho.
Um abraço especial para todos vocês. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até a nossa próxima live. Micheline, Adriana, Glorinha, todos vocês que estão aí, Mônica, João também, Aldenice, Sônia. Muito bom. Muito bom estarmos juntos, né? Que Jesus possa nos amparar hoje e sempre. Até a semana que vem, com muita luz e paz. Tchau, tchau.